A paz do Senhor e seja muito bem-vindo. Quem de nós nunca disse uma palavra na hora da raiva e se arrependeu amargamente um segundo depois? Ou quem nunca sentiu que estava cercado de armadilhas, pisando em ovos, com medo de dar um passo em falso e cair numa cilada do inimigo? Se você sente que precisa blindar a sua boca contra a fofoca e a ira, e proteger os seus pés contra os laços do mal, você está no lugar certo. Hoje vamos orar o Salmo 141. Esta é a oração de Davi para não pecar no dia da prova. Prepare-se, pois Deus vai colocar sentinelas nos seus lábios e livrar você de toda a rede oculta. Mas antes de entrarmos na presença de Deus, vamos fazer um ato de humildade e consagração. A Bíblia diz que quem domina a língua é capaz de dominar todo o corpo, mas sabemos o quanto isso é difícil sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso, eu convido você a descer agora aos comentários e fazer um pedido público de socorro divino para o seu autocontrole. Escreva o seu nome e de quem você ama e digite a frase mais poderosa deste salmo. Põe, ó Senhor, um guarda em nossas bocas. Ao escrever isso, você está entregando a chave das suas palavras a Deus, pedindo que Ele filtre tudo o que sai de você. E se você busca sabedoria diária para viver uma vida que agrada a Deus, clique no botão de se inscrever agora mesmo. Ao se inscrever, você se conecta a uma família que busca santidade e proteção. Ative o sininho para receber orações que vão fortalecer o seu espírito contra as tentações do mundo. Vamos juntos pedir ao Senhor que aceite a nossa oração como incenso suave e nos proteja de todo o mal. Para orarmos com profundidade, precisamos entender o coração de Davi neste momento. Ele estava cercado de perigos, provavelmente fugindo de inimigos, mas a sua maior preocupação não era apenas salvar a própria pele, era manter a santidade. Davi sabia que na hora da angústia e da injustiça, é muito fácil pecar com a boca, reclamar, maldizer ou cair nas armadilhas da ira. Ele pede que a sua oração suba como incenso, referindo-se ao perfume sagrado que era queimado no templo e subia aos céus. Hoje, a nossa oração fará o mesmo. Vamos pedir a Deus não apenas que nos livre dos problemas de fora, mas que nos proteja de nós mesmos, das nossas reações impulsivas e das palavras que podem destruir o nosso destino. Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, nós nos apresentamos diante de Ti com urgência na alma. Como o salmista Davi, nós não temos tempo a perder com formalidades vazias. O nosso coração grita: Senhor, a Ti clamo, escuta-me, inclina os Teus ouvidos à minha voz, quando a Ti clamo. Pai, nós confessamos que vivemos dias de pressa e de angústia. Muitas vezes, o socorro humano demora, os amigos falham e as nossas próprias forças se esgotam. Por isso, corremos para Ti. Não caminhamos, nós corremos para a Tua presença. O nosso clamor hoje não é um sussurro tímido, é um grito de dependência. Escuta-nos, Senhor. Não deixes a nossa voz perder-se no meio do barulho deste mundo caótico. Nós pedimos que os Teus ouvidos estejam atentos. Sabemos que o Senhor é Deus de todo o universo, ocupado com o governo das galáxias, mas a Tua palavra diz que Tu te inclinas para ouvir o pobre e o necessitado. Inclina-te agora sobre a nossa casa. Inclina-te sobre o nosso quarto. Nós precisamos da certeza de que estamos conectados contigo. Quebra qualquer barreira de pecado, de dúvida ou de distração que esteja a tentar bloquear a nossa comunicação. E agora, Senhor, nós trazemos a imagem mais bela deste salmo para nossa vida espiritual. Suba a minha oração perante a Tua face como incenso. Ó Deus, nós meditamos no significado profundo disto. O incenso, no Teu templo, era preparado com especiarias raras, pisado, misturado e queimado no fogo. Ele não servia para nada a não ser para agradar ao Teu olfato, para perfumar o ambiente da Tua glória. Nós queremos que a nossa oração hoje seja assim. Não queremos fazer uma oração egoísta, cheia de exigências e reclamações amargas. Queremos que a nossa oração seja um perfume suave. Queima, Senhor, as nossas intenções. Passa o fogo do Teu Espírito nas nossas palavras. Se houver amargura, que o fogo consuma. Se houver vaidade, que o fogo consuma. Que o que subir para Ti seja apenas a fumaça branca e pura da adoração verdadeira. Nós rejeitamos a oração que é apenas barulho. Rejeitamos a religiosidade fria. Nós queremos exalar o cheiro de Cristo. Que, ao orarmos, o ambiente da nossa casa mude. Que o cheiro de morte,
de doença e de briga saia, e que entre o perfume da tua santidade. Senhor, aceita-nos. Aceita o nosso clamor como aceitaste o incenso de Arão. O versículo continua: e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Pai, nós levantamos as nossas mãos agora, onde quer que estejamos. Este é o nosso sinal de rendição. Quando levantamos as mãos, estamos a dizer que não temos armas escondidas, que não confiamos na nossa própria força. Estamos desarmados diante de ti. Estamos entregues. O sacrifício da tarde era o momento em que o povo terminava o dia e entregava tudo a Deus. Nós entregamos o nosso dia a ti. Entregamos o cansaço do trabalho. Entregamos as lutas que enfrentamos nas últimas horas. Entregamos as ofensas que recebemos e as que talvez tenhamos cometido. Recebe a nossa vida como uma oferta viva. Senhor, há pessoas orando conosco agora que sentem que as suas orações estão batendo no teto e voltando. Pessoas que oram, mas sentem o céu de bronze. Nós repreendemos essa frieza espiritual. Nós declaramos, pela autoridade do nome de Jesus, que o caminho está aberto. O véu do templo rasgou-se. A nossa oração tem livre acesso ao trono da graça. Sobe, oração. Sobe acima dos problemas financeiros. Sobe acima do diagnóstico médico. Sobe acima da crise conjugal. Vai direto à face de Deus. Nós te pedimos, Pai, antes de pedirmos qualquer coisa para nós, queremos te dar o que é teu. A adoração é tua. A glória é tua. O louvor é teu. Sente o cheiro da nossa fé. Sente a fragrância da nossa confiança. Nós não estamos aqui por interesse, estamos aqui por amor. Queremos estar perto de ti. E é dessa posição de intimidade, Senhor, envoltos na nuvem da tua glória, que nos sentimos seguros para abrir o nosso coração e pedir a tua proteção sobre a nossa boca e sobre a nossa vida. Mas, primeiro, recebe-nos. Recebe este incenso. Recebe estas mãos levantadas. Nós somos teus, inteiramente teus. Senhor Deus, tu que criaste a fala e nos deste o poder da comunicação, nós trazemos agora diante de ti a nossa maior fraqueza. A tua palavra diz em Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua, e o salmista Davi, sabendo desse perigo, clamou: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Pai, nós fazemos deste clamor a nossa oração de sobrevivência hoje. Nós confessamos, com temor e tremor, que muitas vezes temos usado a nossa boca para destruir em vez de construir. Quantas vezes, no momento de ira, soltamos palavras como flechas envenenadas que feriram o coração de quem mais amamos. Quantas vezes falamos sem pensar e, segundos depois, desejamos engolir as palavras de volta, mas já era tarde. Nós te pedimos agora, com urgência, coloca uma sentinela armada na nossa boca. Senhor, nós precisamos de um vigia espiritual. Quando a raiva subir pelo nosso peito e chegar à garganta, que o teu Espírito Santo seja o guarda que diz: pare, não diga isso. Bloqueia a nossa fala quando formos dizer algo que vai amaldiçoar o nosso casamento. Trava a nossa língua quando formos humilhar os nossos filhos. Nós preferimos o silêncio que cura do que a palavra que mata. Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Uma porta serve para deixar entrar quem é bem-vindo e barrar quem é inimigo. Pai, ajuda-nos a filtrar o que sai de nós. Nós renunciamos agora ao espírito de fofoca. Perdoa-nos se temos emprestado os nossos lábios para espalhar boatos, para denegrir a imagem do próximo, para comentar a vida alheia. Nós não queremos ser transmissores de veneno. Quebra esse vício de falar mal dos outros. Que a nossa boca seja uma fonte de águas puras, não de águas amargas. Nós oramos também contra a mentira e o exagero. Num mundo onde todos querem parecer o que não são, dá-nos a coragem da verdade. Livra-nos dos pequenos enganos, das mentiras brancas que mancham a nossa brancura espiritual. Que o nosso sim seja sim, e o nosso não seja não. E, Pai, guarda a nossa boca da reclamação. Quantas vezes amaldiçoamos o nosso próprio dia logo pela manhã, reclamando do tempo, do trânsito, do trabalho? Ao reclamar, estamos profetizando derrota. Muda o nosso vocabulário, Senhor. Troca a murmuração pela gratidão.
Troca a crítica pelo elogio. Quando tivermos vontade de reclamar da nossa vida, que o teu guarda nos lembre de agradecer pelo fôlego de vida. Senhor, nós sabemos que a boca fala do que o coração está cheio. Se a nossa boca tem sido suja, crítica ou irada, é porque o nosso coração precisa de cura. Mas enquanto o Senhor trata o nosso interior, segura o nosso exterior. Não nos deixe sabotar o nosso destino com confissões negativas. Se estamos a passar por uma prova, ajuda-nos a não blasfemar. Ajuda-nos a não dizer Deus me abandonou ou eu nunca vou ser feliz. Que as nossas palavras estejam alinhadas com a tua promessa, e não com a nossa dor momentânea. Nós oramos por sabedoria no silêncio. Ensina-nos a arte de calar. Jesus, diante dos seus acusadores, não abriu a boca. Ele não se defendeu, ele não atacou. Dá-nos esse domínio próprio sobrenatural. Quando formos caluniados, ajuda-nos a entregar a defesa a ti, em vez de revidar com insultos. Que o nosso silêncio fale mais alto do que os nossos gritos. Consagramos os nossos lábios a ti agora. Toca, Senhor, com a brasa viva do altar, assim como fizeste com o profeta Isaías. Purifica a nossa linguagem. Tira os palavrões, tira as piadas impuras, tira o sarcasmo que fere. Que a nossa boca seja um instrumento de profecia e bênção. Que, quando abrirmos a boca, as pessoas ouçam graça e sabedoria. Senhor, sê o porteiro da nossa voz. Só autoriza a saída de palavras que edifiquem, que consolem e que exortem com amor. O que não for teu, que morra na garganta. Nós dependemos de ti para domar essa fera que é a língua. Nós nos rendemos ao teu controle. Fala através de nós, Senhor, para que a nossa fala seja sal da terra e luz do mundo. Senhor Deus, tu que sondas os rins e o coração, continuamos na tua presença, aprofundando a nossa santificação. Pedimos que guardasses a nossa boca, mas agora vamos à raiz do problema. A tua palavra diz: não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas ímpias. Pai, nós confessamos que o nosso coração é enganoso. Muitas vezes, Senhor, nem precisamos que o diabo nos tente, pois a nossa própria carne já nos puxa para o mal. Nós sentimos inclinações perigosas. Sentimos a atração pelo proibido. Sentimos a vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Sentimos a cobiça pelo que não é nosso. Por isso, clamamos: segura o nosso coração, Senhor. Não permitas que ele se incline para o abismo. Como um pai segura a mão do filho à beira do precipício, segura os nossos desejos. Se estamos começando a gostar do que é errado, se estamos começando a flertar com o pecado, corta esse sentimento agora. Muda a direção dos nossos afetos. Faz-nos amar o que tu amas e odiar o que tu odeias. O salmista pede para não se ocupar com aqueles que praticam a iniquidade. Senhor, livra-nos das más influências. Livra-nos de andar com pessoas que normalizam o pecado. O mundo tenta nos convencer de que todo mundo faz, de que a corrupção é normal, de que a traição é moderna, de que a mentira é necessária. Nós rejeitamos essa cultura. Não queremos nos sentar na roda dos escarnecedores, nem fazer negócios escusos com quem não te teme. Senhor, livra-nos do jeitinho desonesto. Que o nosso coração não se incline para ganhar dinheiro fácil à custa da desonestidade. Preferimos o pouco com a tua bênção do que tesouros imensos com a tua ausência. Mantenha a nossa consciência sensível. Que, ao menor sinal de iniquidade, o nosso espírito grite o alerta vermelho. E agora, Pai, nós oramos sobre a parte mais difícil da tentação, e não coma eu das suas delícias. Ó Deus, aqui está o grande perigo. O pecado não se apresenta como algo feio ou amargo, ele se apresenta como uma delícia, como um banquete atraente. O mundo nos oferece pratos saborosos, o prazer sexual fora do casamento, a embriaguez que promete esquecimento, o poder que vem da arrogância, a vingança que parece doce. Nós oramos agora. Tira o sabor do pecado da nossa boca. Senhor, faz com que as delícias do mundo tenham gosto de cinza para nós. Que, ao olharmos para o banquete do inimigo, enxerguemos o veneno que está escondido no meio do doce. Não nos deixe ser enganados pela embalagem bonita do mal. Nós oramos contra a inveja. Muitas vezes, Senhor,
olhamos para os ímpios comendo essas delícias e parecendo felizes, ricos e sem problemas, e o nosso coração sente inveja. Pensamos: por que eu estou sofrendo para ser fiel, enquanto eles pecam e prosperam? Perdoa-nos, Pai. Isso é uma armadilha. Sabemos que o fim deles é triste, mas o nosso fim é de paz. Nós recusamos o pão do engano. Recusamos o vinho da violência. Nós dizemos não às festas que o mundo oferece, onde o teu nome é zombado. Nós escolhemos o teu banquete. A tua palavra é o nosso mel. A tua presença é o nosso vinho novo. A alegria do Espírito Santo é a nossa força. Senhor, nós oramos pelos nossos jovens, que são bombardeados todos os dias com essas delícias nas redes sociais, nas séries, nas músicas. Protege o coração deles. Que eles não troquem a primogenitura por um prato de lentilhas. Que eles não troquem uma vida de propósito por uma noite de prazer. Nós consagramos os nossos apetites. Senhor, se temos fome de coisas erradas, cura o nosso paladar espiritual. Dá-nos fome de justiça. Dá-nos sede de Deus. Que o nosso maior prazer seja fazer a tua vontade. Nós declaramos que não somos mendigos espirituais para comer as migalhas ou os restos do banquete de Satanás. Nós somos filhos do Rei, e temos um lugar à mesa do Pai. O que o Senhor tem para nós é puro, é santo e não deixa ressaca moral no dia seguinte. Nós rejeitamos as iguarias do Egito e ficamos com o maná do céu. Guarda o nosso coração, Senhor, pois dele procedem as fontes da vida. Senhor, Pai de amor que corrige o filho a quem ama, nós continuamos de joelhos, buscando não apenas proteção, mas transformação de caráter. A tua palavra nos traz uma sabedoria difícil de engolir, mas que salva nossa vida. Fira-me o justo, e isso será uma benignidade, e repreenda-me, e isso será um óleo excelente, que não me quebrará a cabeça. Pai, nós confessamos que a nossa carne odeia ser corrigida. O nosso orgulho grita quando alguém aponta os nossos erros. Nós gostamos de elogios, gostamos de aplausos, gostamos de ter razão. Mas hoje, nós pedimos um milagre de humildade. Senhor, envia o justo para nos corrigir. Se estamos cegos no nosso pecado, se estamos a tratar mal a nossa família, se estamos a ser arrogantes no trabalho, usa alguém que te teme para nos confrontar. Nós damos permissão ao Espírito Santo para nos ferir com a verdade. Sabemos que fiel são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do inimigo são enganosos. Preferimos chorar com a verdade de Deus do que sorrir com a mentira do diabo. Que a repreensão do justo venha como um bisturi, dói, corta, sangra, mas retira o câncer da alma e traz cura. Senhor, livra-nos da defensiva. Livra-nos de justificar os nossos erros, de dar desculpas esfarrapadas, de culpar os outros. Dá-nos um coração ensinável. Que possamos baixar a cabeça e dizer: obrigado pelo aviso, eu vou mudar. Que a correção não quebre a nossa cabeça, mas quebre a nossa dureza. E, ao mesmo tempo, Senhor, nós fazemos uma oração urgente contra o oposto da correção, a lisonja. O salmista diz: não unja a minha cabeça o óleo do pecador. Ó Deus, livra-nos dos bajuladores. Livra-nos daquelas pessoas que dão tapinhas nas costas enquanto caminhamos para o abismo. Livra-nos daqueles que aplaudem os nossos pecados, que dizem não tem nada a ver, que alimentam o nosso ego só para tirar vantagem de nós. Nós rejeitamos esse óleo sujo. O óleo do pecador parece suave, parece agradável, mas ele nos faz escorregar para a morte. Dá-nos discernimento, Espírito Santo, para distinguir quem é amigo de verdade, que fala o que precisamos ouvir, de quem é um interesseiro, que fala o que queremos ouvir. Nós fechamos os ouvidos para a vaidade. Não queremos ser famosos, queremos ser fiéis. O texto continua com uma declaração de perseverança impressionante, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Pai, aqui está a nossa arma secreta. Não importa o que aconteça ao nosso redor, nós continuaremos a orar. Se os ímpios prosperam, nós oramos. Se as calamidades vêm, nós oramos. Nós declaramos que não vamos pagar o mal com o mal. Davi viu os seus inimigos, os juízes iníquos, serem derrubados, mas a atitude dele não foi de vingança, foi de oração. Senhor, ensina-nos a orar pelos nossos perseguidores.
Ensina-nos a manter a postura espiritual mesmo quando o mundo está em caos. O salmista descreve uma situação terrível, como quando alguém lavra e fende a terra, assim foram os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Pai, talvez alguns de nós se sintam assim hoje, arados, revirados, quebrados. Parece que a vida passou um trator sobre nós. Sentimos-nos espalhados, desorganizados, à beira do fim. Mas nós meditamos na imagem da terra arada. A terra só é ferida e rasgada pelo arado para que possa receber a semente. Se estamos sendo arados pela provação, se estamos sendo quebrados, nós cremos que é porque o Senhor vai plantar algo novo e grandioso em nós. Senhor, recolhe os nossos ossos espalhados. Como na visão de Ezequiel, profetiza vida sobre a nossa estrutura quebrada. Se nos sentimos à boca da sepultura por causa da pressão, por causa da ansiedade ou da perseguição, nós lembramos que o Senhor é o Deus da ressurreição. Não nos deixes desistir no meio do processo de lavragem. Dói ser transformado. Dói ser corrigido. Dói ver a injustiça ao redor. Mas a nossa oração continua. A nossa fé permanece. As nossas palavras, como diz o versículo 6, serão agradáveis. Enquanto o mundo grita ódio, nós falaremos de amor. Enquanto os ímpios caem pelas suas próprias armadilhas, nós permaneceremos de pé pela força da oração. Senhor, faz de nós pessoas maduras. Pessoas que aceitam o não de Deus, que aceitam a repreensão dos líderes, que aceitam o conselho dos pais. Tira de nós a rebeldia adolescente. Queremos crescer. Queremos ser como Jesus, que aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Que o teu óleo verdadeiro, o óleo da unção e da alegria, seja o único a tocar a nossa cabeça. Senhor Deus, soberano e protetor, chegamos ao desfecho deste clamor com uma mudança de perspectiva fundamental. Depois de olharmos para nossa boca, para o nosso coração e para as calamidades ao redor, agora nós fazemos o que o salmista fez. Mas os meus olhos estão postos em ti, ó Deus, o Senhor. Pai, esta é a chave da nossa vitória. O mundo quer que olhemos para a crise. O inimigo quer que olhemos para o tamanho das redes que armaram contra nós. A nossa carne quer que olhemos para as ofensas. Mas nós tomamos a decisão consciente de fixar os olhos em ti. Senhor, nós desviamos o olhar da tempestade e olhamos para quem caminha sobre as águas. Desviamos o olhar da fofoca e olhamos para a tua verdade. Quando os nossos olhos estão em ti, o medo desaparece, porque vemos que tu és maior do que qualquer armadilha. Tu és o Deus que vê tudo, o Deus que conhece o fim desde o começo. A tua palavra diz: em ti confio, não desnudes a minha alma, ou não desampares a minha vida. Pai, a ideia de ter a alma desnuda, exposta e sem defesa nos apavora. Nós clamamos pela tua cobertura. Cobre-nos com o sangue de Jesus. Cobre-nos com a tua armadura. Não nos deixes vulneráveis aos ataques espirituais. Nós somos o teu tesouro. Não deixes que o inimigo toque na nossa essência. E agora, Senhor, entramos na batalha contra o oculto. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Pai, nós sabemos que não lutamos contra carne e sangue. Sabemos que existem laços invisíveis, preparados na surdina para fazer o nosso pé prender. Nós oramos agora. Revela e destrói os laços. Livra-nos do laço da traição no ambiente de trabalho. Livra-nos do laço do adultério que destrói famílias. Livra-nos do laço das falsas propostas financeiras, dos golpes, dos contratos enganosos. Livra-nos do laço da religiosidade que mata a fé. Senhor, tu és aquele que desfaz as obras do diabo. Corta a corda da armadilha. Desarma a bomba antes que ela exploda. Nós pedimos discernimento sobrenatural. Que o Espírito Santo nos dê um alerta no coração quando estivermos prestes a pisar numa rede. Que tenhamos aquele sentimento de que algo está errado. Não nos deixe ser ingênuos. Que sejamos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E o salmo termina com um decreto de justiça divina: caiam os ímpios nas suas próprias redes. Senhor, nós não pedimos vingança com as nossas mãos, nós entregamos a justiça a ti. A lei espiritual é clara: quem cava uma cova, nela cairá. Quem arma um laço, nele ficará preso.
Nós declaramos que todo o mal projetado contra nossa casa voltará para sua origem. Se lançaram palavras de maldição, elas cairão por terra. Se prepararam um dossiê para nos prejudicar, eles mesmos se confundirão. O feitiço virará contra o feiticeiro. Nós assistiremos, de pé e em paz, a justiça de Deus sendo feita. E a última frase é a nossa promessa de escape, enquanto eu passo em segurança. Aleluia! Nós visualizamos essa cena agora. O caos acontecendo, as armadilhas disparando, os ímpios caindo nas suas próprias tramas, e nós, passando ilesos, passando protegidos, passando de cabeça erguida. Como Israel passou pelo Mar Vermelho a pés enxutos enquanto o exército de Faraó se afogava, nós também passaremos. Passaremos pela crise financeira sem quebrar. Passaremos pela doença e sairemos curados. Passaremos pela perseguição e sairemos promovidos. Senhor, nós selamos esta oração. A nossa boca tem um guarda, o Espírito Santo. O nosso coração está blindado contra as delícias do pecado. Os nossos ouvidos estão fechados para lisonja e abertos para correção. E os nossos pés estão livres de todo laço. Nós caminhamos em liberdade. Caminhamos em santidade. Caminhamos em segurança. Os nossos olhos estão em Ti, e em Ti, Senhor, nós nunca, jamais seremos envergonhados. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Que limpeza espiritual acabamos de fazer. Você consegue sentir a diferença? É como se um peso tivesse saído da sua consciência. Agora, você está revestido de prudência e proteção. Lembre-se, a oração não muda apenas as coisas ao seu redor, ela muda você. Hoje, o Espírito Santo colocou uma sentinela nos seus lábios. Nos próximos dias, quando a vontade de falar algo errado vier, você sentirá o aviso dele. Obedeça a esse aviso. Saia deste momento com a certeza de que as armadilhas que o inimigo preparou foram desarmadas. Você vai passar em segurança por onde quer que vá. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor e veja Ele transformar o seu caminho num caminho de paz e santidade. Agora, eu tenho uma missão de sabedoria para você. O mundo está cheio de pessoas que estão destruindo a própria vida com a língua, caindo em armadilhas por falta de vigilância. Você pode ajudá-las. Compartilhe este vídeo agora com 3 amigos que precisam de paz, proteção e direção. Seja o canal de Deus para livrá-los dos laços. Se esta oração edificou a sua vida, deixe o seu gostei. Isso é vital para que o YouTube leve esta mensagem de santidade a mais pessoas. E para selar o seu compromisso, declare a nossa frase-chave nos comentários mais uma vez. Põe, ó Senhor, um guarda na minha boca. Para continuar a blindar a sua vida contra o mal, eu recomendo fortemente que você ouça a oração que está aparecendo na tela agora. Ele complementa perfeitamente o livramento dos laços que oramos hoje. Clique e vamos continuar juntos. Deus te abençoe.